Tudo bem, pessoal? A gente costuma receber muitas dúvidas sobre a forma correta de fazer o plantio das sementes, e lá no site tem um guia por escrito bem detalhado, mas a gente resolveu fazer esse vídeo para tornar o processo um pouco mais didático para vocês aí em casa. Então eu vou passar aqui rapidamente pelos itens que estão dispostos aqui e falar um pouco sobre cada um deles. Vou começar pelo recipiente para fazer o plantio. Muita gente faz o plantio em sementeiras, e se você tem sementeira, tudo bem. Se não, eu recomendo usar copos plásticos. Isso aqui é um copinho de café, que ele é alto e estreito. E você só precisa fazer um furinho de drenagem aqui embaixo para a água vazar livremente. E a vantagem de usar copinhos descartáveis, além deles serem baratos, é que é bem fácil transplantar as plantas para o local definitivo sem afetar as raízes. Você pode quebrar o copinho, se for o caso, ou puxar ela bem facilmente, ok? Segundo item, e o mais importante, é o substrato onde vai ser feito o plantio. Então é muito comum as pessoas perguntarem se o plantio deve ser feito em terra vegetal ou se ele pode ser feito na terra do próprio jardim. E o ideal, principalmente para sementes pequenas, é que o plantio seja feito em substrato de boa qualidade. Esse aqui é a base de turfa. E a diferença disso para terra vegetal é que ele permite uma boa drenagem e uma boa oxigenação das raízes. Então, quando você compara uma semente plantada aqui e na terra vegetal, ela se desenvolve bem mais rápido quando você tem um substrato assim, com a drenagem boa. Óbvio que se você não tem um substrato à venda na sua cidade, você pode usar terra sem problemas. Mas se você tem, a gente recomenda utilizar substrato à base de turfa, ok? Agora, na sequência, falar sobre esses dois itens aqui. São dois minerais. O primeiro é a vermiculita. A vermiculita é utilizada principalmente para aumentar a retenção de água no solo. Ele é um mineral que absorve bastante água e depois essa água fica disponível para as raízes das plantas. Eu, particularmente, não uso vermiculita na hora de fazer o plantio de sementes, mas achei interessante trazer só para vocês verem. E na sequência a gente tem a perlita. A perlita também é um mineral. É um mineral que parece um giz. Se você ver, ele desfaz bem facilmente. Você consegue, fazendo pressão, vocês podem ver. E como ele é utilizado? Ele é misturado com o substrato para fazer volume e permitir uma melhor circulação de oxigênio. Então você mistura. Eu gosto de fazer 3 partes do substrato para uma parte de perlita. Tem vários tipos de receita. Mas a vantagem é que o substrato fica bem mais leve. Então, principalmente para vasos grandes, é interessante para o vaso não ficar muito pesado. E na hora de fazer o plantio de sementes, ele também facilita a circulação de oxigênio e o desenvolvimento das raízes. Então, esse aqui eu costumo usar. E aqui, as plaquinhas de identificação. Se você vai plantar um tipo de semente só, acho que não é necessário. Mas se você vai plantar muita coisa, é interessante usar um marcador permanente e marcar bem as suas sementes, que você rapidamente consegue se esquecer. E um borrifador de água, isso aqui é água filtrada, água normal. Depois eu vou explicar o uso dele. Então eu vou preparar aqui o substrato para o plantio, preencher os copinhos e já volto para dar sequência. Então, dando prosseguimento ao vídeo, o que eu fiz aqui foi, eu misturei o substrato com a perlita, e encharquei bem. E é importante você encharcar porque muitas vezes o substrato está muito seco e ele repele a água. Coloquei nos copos e deixei um espaço razoável entre o topo do solo e a borda do copo ou do vaso. É importante você fazer isso para não vazar terra depois na hora de você regar suas plantas. E agora eu vou falar um pouco sobre o plantio das sementes em si. Então, na hora de fazer o plantio das sementes, tem 2 características importantes para você prestar atenção. A primeira é a temperatura de germinação. Então, a maior parte das sementes germina com temperaturas entre 18 e 28 graus. Menos do que 18, algumas sementes, principalmente de clima tropical, acabam não germinando. E acima de 28, muitas sementes entram em dormência. É claro que tem algumas exceções, mas isso geralmente está detalhado na na instrução de plantio de cada semente. Mas para a maior parte delas, essa é a regra. Então, isso significa que aqui no Brasil, você pode plantar sementes praticamente o ano inteiro, a menos que você more em uma cidade muito quente ou muito fria. E a segunda característica para a gente levar em consideração é o requerimento de luz para germinação. Então, algumas sementes precisam de luz para germinar, principalmente sementes pequenas, é muito comum.
Algumas sementes precisam de escuro para germinar, e algumas sementes são neutras e vão germinar independente de luz ou não. Então aqui são 3 exemplos para vocês verem. Eu tenho as sementes de heliotrópio, são sementes pequenas, como você pode ver, e elas precisam de luz. Sementes de endro, são sementes um pouco maiores e essas vão germinar independente. Eu tenho sementes de vinca e essas precisam de escuro, então se você não enterrar elas, elas não vão germinar. Bom, e com essas informações fica fácil fazer o plantio. Então eu vou aqui demonstrar o plantio dessas 3 sementes. Começando pelo heliotrópio, que é uma planta que precisa de luz, e a semente é bem pequena. Então o que eu vou fazer é pegar as sementes com a ponta do meu dedo e vou despejar em cima de um copinho. Só isso, não precisa fazer mais nada. Agora, na sequência, o endro. O endro é uma semente que ela pode ser plantada tanto no escuro quanto na luz. Então, eu vou pegar uma semente aqui, com a ponta do meu dedo, e despejar no copinho. Despejei no copinho, agora venho com um palitinho, faço um furo, jogo as sementes dentro do furo, e tá feito. E por último, a vinca. A vinca requer escuro, então a mesma coisa. Eu vou fazer só o furo antes, porque ela é uma semente pequena. Então, vou aqui, faço um furinho. Feito. Pego a semente com a ponta do meu dedo, certo? E vou despejar no buraco. Feito. A semente caiu. Você pode voltar com o palitinho e cobrir. E é isso. Com as sementes plantadas, agora o que você precisa fazer é dar uma borrifada para hidratar bem. E o plantio das sementes está feito. Agora você só precisa voltar a regar quando o solo começar a ficar seco em cima. É importante não deixar o solo totalmente encharcado, porque você pode propiciar a proliferação de fungos que vão matar a sua semente quando ela estiver germinando. E só a título de curiosidade, eu queria mostrar para vocês as sementes peletizadas. Algumas das sementes que a gente tem à venda no nosso site, você vai receber assim, ela coberta nessa capinha amarela. Isso é chamado pellet. E geralmente isso é utilizado na indústria para sementes que são muito pequenas e serve para facilitar o manuseio delas. Então, quando você recebe a semente assim, o que você precisa fazer é simplesmente plantar ela como se fosse uma semente normal. E depois, quando você borrifar a água, a própria água vai desfazer essa capinha. Então, eu vou jogar aqui algumas sementes só para exemplificar como funciona. Você pode ver as sementes estão ali. Eu vou jogar um pouquinho de água. Vou mexer um pouco com o meu dedo. E como você pode ver, a capinha desfez. E isso pequenininho aqui, que você pode ver aqui, é a semente. No caso aqui, uma semente de petúnia. Ok? E antes de concluir o vídeo, queria falar rapidamente sobre o armazenamento das sementes. Então, as sementes que você não utilizar, é importante você guardá-las dentro de um pote que seja lacrado. Então, aqui um pote de rosca. Lacrar bem e colocar dentro da geladeira. Isso ajuda as sementes a manterem a capacidade germinativa delas. O tempo que as sementes vão durar varia de espécie para espécie. Algumas duram 1 ano, algumas duram alguns anos. Bom, e é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil o vídeo. E caso tenha alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Obrigado. E até a próxima.